Salve, salve, galera! Sacada Cultural aqui no ar e estamos com a grande cantora, compositora, musicista, produtora cultural, Kátia Teixeira, aqui hoje, para minha alegria, para nossa alegria. Seja bem-vinda, mana! Uma alegria estar aqui de novo, nesse programa que vem bombando, né? Fazendo tanta coisa boa. Você que está sempre arrasando aí com a programação, juntando gente boa por aqui. Uma alegria. Kátia que já acho que é a terceira vez que participa aqui com a gente e pra gente é sempre uma felicidade enorme. Eu sou suspeito em falar e, Kátia, a gente tá aí, a primeira vez que você participou, a gente estava entrando na pandemia. A segunda vez que você participou, a gente estava no meio da pandemia. Hoje a gente está ainda no meio da pandemia, mas de uma forma diferente. Como que você vê esses estágios, essas coisas tão rápidas, essas transformações tão rápidas? Pois é, acho que rápida é a palavra, né? A gente está vivendo um tempo muito louco, né? Porque eu acho que todo mundo que está aí em casa também deve estar sentindo isso. Parece que está tudo, o planeta parece estar rodando mais rápido, o tempo está acontecendo mais rápido. Pensa, a gente já está há um ano e meio, não mais, quase 2 anos de pandemia, e nessa situação toda, e parece, ao mesmo tempo que parece pouco tempo, parece que faz uma eternidade, né? Então o tempo parece que saiu fora do eixo, né? Mas eu acho que a grande coisa do ser humano é a adaptabilidade, a gente consegue se ajustar às situações e às coisas sempre, né? Para bem ou para mal a gente se ajusta. E eu acho que o lance da pandemia é isso, né? O lance de tudo que a gente está vivendo durante esse período da pandemia, a gente tem a tragédia, né? De tudo que a gente está passando, mas por outro lado a gente foi tecendo outras maneiras de encontro, despertando outras coisas, né? Socialmente, outros olhares. E, claro, temos tudo por fazer ainda, mas eu quero acreditar que a gente tem que aprender alguma coisa com isso tudo que a gente está vivendo, né? E, enfim. Com certeza, não há sombra de dúvida que eu acredito que a gente vem aprendendo bastante, né? Inclusive, assim, a mexer nessas ferramentas que a gente vira e mexe está quebrando a cabeça. A gente Né? quebra a cabeça, mas a gente já está bem melhor do que a gente estava no começo disso tudo, né? Kátia, como que estão os projetos? Como que estão? A gente teve aí uma sequência, né, de editais, de projetos culturais, né, de políticas públicas de cultura, que abriram a inscrição, alguns que foram emergenciais, outros que são editais que já estão visualizando o próximo ano, etc., enfim. Mas o que acontece é que realmente a cultura, e aí eu não digo os parlamentares, só os prefeitos, os governadores, mas isso também passa por uma articulação dos próprios movimentos culturais, né? A gente vê que na pandemia a cultura ela se articulou bastante dentro desses movimentos. Como que você vê resultando nesse processo de leis, editais, como que você vem recebendo tudo isso, todas essas informações, todos esses processos? Pois é, então, isso é uma coisa das coisas que fizeram algumas pessoas despertarem com a coisa da pandemia. A gente, de repente, todo mundo ficou trancado dentro de casa, nós artistas, né, trabalhadores da cultura, fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar de maneira segura, né? Porque tem gente até começando a fazer uma coisa ou outra, mas eu acredito que com segurança ainda vai demorar um pouco, né? E os editais, eles acabaram sendo a única ferramenta que a gente tem para esse momento, né? Para manter
o mercado cultural ativo ele sempre está, né? Mas ele sendo remunerado de forma que a gente possa trabalhar e pagar as nossas contas, porque muitas pessoas acreditam que o artista é aquele que vive de luz, né? É um ser iluminado que não, né, não caga, não come, né? Essas coisas. E aí, então eu acho que se tem uma coisa que eu acho que foi um marco da história do movimento cultural, artístico, cultural, eu acho que foi as coisas em torno da Lei Aldir Blanc. Porque muita gente vinha fazendo o trabalho de maneira muito individualizada, cada um por si, Deus por todos, né? E quando chegou a coisa da pandemia, ou a gente se juntava para ajudar uns aos outros, ou a gente não sobrevive. Então, é isso. De repente, a gente conseguiu um envolvimento, uma troca e um apoio mútuo dentro das artes que eu acho que nunca teve. A gente nunca teve isso, né? Dentro de mobilização cultural, de movimento artístico, sim, mas eu digo de envolvimento em torno da arte como trabalho, como função social, né? Que ela tem, né? E a Lei Aldir Blanc, para mim, foi o gatilho para isso, né? Lógico, não resolveu a vida de todo mundo, mas ajudou e muito. E abriu a possibilidade das pessoas entenderem outras formas de você viabilizar o seu trabalho. Eu, particularmente, me afastei muito, eu sempre trabalhei muito com editais, com licitação pública para a cultura, mas eu me afastei porque todo o processo, para mim, é sempre muito burro, porque você não pode licitar arte como você licita cimento, pedra, sabe? Como você licita obra, né? Obra de engenharia. E ainda não se entendeu isso, né? E, por outro lado, me parece injusto, porque vira aquela coisa assim, você tem um recurso X, e desse recurso que deveria servir a todos, você vai eleger 10, 20, 30 pessoas ou projetos. Isso me parece justo, porque a gente tem um mercado gigante, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, a gente teve 40 e tantos mil inscritos no PROAC de São Paulo. E aí o governo arrota, né, caviar, dizendo, olha que maravilha, quantos inscritos. Isso é apavorante, porque imagina que são 40 e tantos mil projetos que estão parados dependendo de recurso público, porque não tem outra forma de viabilizar as coisas nesse momento. E disso tudo, cada linha do edital vai tirar 5 a 10 pessoas, 5 a 10 projetos, com exceção daquele lá que era que era de videoaula, né, que são 30 minutos de videoaula, que deve atingir aí uns 3 mil e tantos projetos, né, pessoas, artistas, isso para toda os trabalhadores, a área de trabalhadores da cultura. Então, isso é uma coisa que assusta bastante. Mas eu acredito que esse gatilho que foi da Lei Aldir Blanc para a gente poder se conscientizar, se apoiar mutuamente, ele vai funcionar, ele vem funcionando como uma forma da gente entender que não dá para fazer só, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa se organizar melhor, ou vai continuar, desculpa, perdão da palavra, mas vai continuar a mesma merda, daí para pior, né? É muito interessante isso, que é a questão da articulação dos movimentos culturais que resultou dessa pressão social e política nas instituições para que se pudesse traçar um projeto de política pública para subsidiar, na verdade, aquilo
que tem um grau de importância na sociedade e que a sociedade passou a entender muito mais dentro da pandemia, tanto que a gente teve uma série de adesões da população dentro desses nossos esforços de lutar pelas leis Aldir Blanc, de lutar por leis emergenciais, e a gente viu essa adesão da população, né? A população aderia a essa luta e a arte, não só a música, mas a música, o teatro, a dança, a literatura, elas se tornaram elementos fundamentais dentro dessa pandemia, justamente para dar aquela anestesiada no que estava acontecendo, e não só isso, mas informar, através delas, muitas pessoas se informaram de muitas coisas, né, Kátia? Você não acha? Eu acho que, eu não sei se a palavra é anestesiar, talvez seja, eu acho que melhor dizer sanar, curar, sabe? Porque a gente está passando por um período muito duro, não é? Que é uma overdose de realidade. A gente tem que acreditar que é possível uma vida depois disso tudo, né? E a arte, ela serve para isso. Ela serve para te fazer acreditar que, sim, vai ser possível passar. Ela serve para te fazer chorar as suas penas, né? Do que você tá. Ela serve para te fazer gritar a tua raiva, né? A arte, ela é uma forma da gente comunicar o que vai dentro da gente como indivíduo e dentro da gente como coletivo. E tudo isso que a gente vem passando, você falou muito bem, a gente conseguiu ter um melhor entendimento, né, do para que serve a arte, né? Porque a gente vinha vivendo aí dentro dessa coisa dos negacionistas, toda essa coisa maluca, né? Eu cheguei a ouvir mais de uma vez, né, de coisas para que servia a arte, né? E eu lembro que ficou famoso ter um post de uma criatura que dizia, não sei se 2015, 2016, que falava: eu já precisei de um advogado, já precisei de um médico, mas nunca precisei de um artista, né? Essa criatura que não sabia que tudo que está em torno dele, até o celular que ele está usando para poder escrever aquela bobagem, foi feito por alguma linguagem de arte, né? Seja por um design de produto, seja pelo formato do que ele vai ter que usar ali da programação, que também tudo isso envolve arte, e a criatividade, né? Então, entender que a arte é o que somos todos, né? Sem a arte, a gente é máquina, a gente é automatizado, autômatos, né? E a arte é o que anima a vida, né? Anima a vida, anima a possibilidade de pensar, de sonhar um mundo pós isso tudo, pós esse caos, esse apocalipse que a gente vai vivendo. Então, eu proponho aqui da gente trazer arte para os ouvintes, para quem está nos assistindo, e escutar a Kátia Teixeira. Bora ouvir uma canção, Kátia? Bora! Bom, para falar em sonhar, não sei, a gente podia começar com Tempo de Esperança, por exemplo. Né? Tempo de Esperança é uma música minha com Júlio Bezerra, e que é bem isso, né? Que eu estou dizendo aqui, que a dor que a gente chora passa, entende? Mesmo vindo de repente, não demora a ir embora. É isso. Então, bora lá ouvir Tempo de Esperança com Kátia Teixeira. Uma prece para tempos melhores, para a gente poder se reunir muito, muito, muito em breve. Que as manhãs sempre amanheçam, mas as noites não se esqueçam de ser sempre enluaradas. O
Pouca pedra tem estrada feita pra se caminhar. Pouca pedra tem a estrada feita pra se caminhar. Que o amor seja presente e que a dor que a gente chora, mesmo vindo de repente, não demore a ir embora. Mesmo vindo de repente, não demore a ir embora. Que o cantar seja constante para a flor florir bastante, sem jamais querer murchar. Seja o sonho bem vivido, seja o pão bem dividido, de comer e o de sonhar. Seja o sonho bem vivido, seja o pão bem dividido, de comer e o de sonhar. Que o abraço seja forte e que a paz aponte o norte do destino a se chegar. Que o abraço seja forte e que a paz aponte o norte do destino a se chegar. Acabamos de ouvir Tempos de Esperança com Kátia Teixeira. Estamos aqui nessa prosa maravilhosa com essa grande artista, que eu tenho muita honra de partilhar de sua amizade, e dizer que eu vejo muito assim o grau que você traz da responsabilidade, o entendimento que você traz, não só nas suas palavras, porque eu acredito muito que as palavras elas passam, né? Mas na ação, né? Eu acompanho suas ações, né? E vejo a responsabilidade, o entendimento da responsabilidade do que é ser artista, né? E a arte, não só a arte, ela tem um papel fundamental, e o artista, como um agente cultural, um papel redobrado de conduzir essa mensagem e essa forma de expressão e comunicação que é a arte. A gente vê muitas pessoas perdendo um pouco esse entendimento, outras adquirindo esse entendimento, mas um Brasil que passa por um momento muito difícil, muito complicado, com, digamos, um insano na presidência da República, genocida, que não liga para ser humano, e que nós, artistas, devemos ter papel fundamental nessa luta, como sempre tivemos. Somos vanguardas de tantas lutas, né, Kátia? O que você vê? Como que você vê isso? Olha, eu acho que mais me assusta as pessoas que puseram essa criatura lá. Porque ele é ele, né? A questão é quem somos nós que colocamos essa criatura lá, entende? Que deixamos essa criatura chegar até lá. E não só ele não está só, né? Ele está cercado dos seus iguais, né? E eles não são maioria, mas estão no poder, né? Eu acho que a gente, como artista, a gente, mais do que militar, né, de falar sobre política, acessar o coração das pessoas. Porque eu imagino assim, eu fico pensando como que
uma pessoa, ele não mentiu, né? As pessoas que estão ali no entorno dele são o que são, não mentiram o que são. Então você fica pensando que as pessoas se reconhecem nisso. Então, qual é esse Brasil que se reconhece nisso? Entende? Que se reconhece que é alheio à dor, que é alheio ao bem-estar comum. E aí, eu acho que a arte ela tem essa função de sensibilizar essa criatura, sabe? De sensibilizar as pessoas para que elas tenham um olhar sobre isso. Tem pessoas que são o que são e pronto, né? Agora, a gente, como sociedade, a gente tem a obrigação de tentar reverter esse quadro, entende? E não estou falando nem do quadro governo, estou falando do quadro sociedade, né? Por que a gente está assim? A gente está muito doente, né? Então, eu penso mais nesse sentido, sabe? Eu acho que o artista, ele sempre teve... A arte, para mim, ela tem uma função social, desde sempre. Nem que seja entreter. Entreter também é uma função social, né? Mas uma das coisas que a arte pode fazer. E a gente tem que estar muito atento, porque existe um plano mesmo de poder em torno da dor, do medo, entende? Então, quanto mais medo, menos sonho, sabe? Menos eu arrisco, menos mais eu me foco em seguir vivendo de cabeça abaixo, porque eu preciso terminar esse dia, sabe? Então, quando eu estou pensando só aqui, eu deixo de imaginar que eu tenho mais pessoas ao meu entorno, eu deixo de me dar conta de que amanhã, se eu não tomar uma atitude hoje, amanhã não vai existir, ou vai existir pior, né? Eu só vou postergar essa dor. Então, eu acho que a gente poder fazer esses momentos de reflexão que a gente está fazendo, os projetos todos que a gente vai fazendo, de troca, de conversa, de reflexão, essa reflexão é mais do que necessária, sabe? Porque é lógico, a gente, através da arte, a gente faz uma reflexão subjetiva, às vezes muito pontual, mas a maioria das vezes subjetiva. A gente precisa desses momentos de conversa, de troca, para a gente avaliar o que está acontecendo com a gente, né? E me fala uma coisa, inclusive, em falar em momento de troca, a gente participa de um projeto, né, no qual, inclusive, eu entrei nesse projeto no momento que eu te conheci, que é o Dandô, que é um circuito musical da Darcy Marques, que é maravilhoso e faz a referência a esse grande cantador, cantautor do nosso país, que nos deixa saudade, sempre nos deixará saudades, né, e deixa a sua obra viva, mais viva do que nunca, para a gente, muito mais a sua trajetória de vida, de andador, de conhecedor desse nosso Brasil, né? E o Dandô, além, daqui a pouco os ouvintes vão poder ouvir aqui a coluna Dandô com Francisco Prandiani Singing, logo menos aqui na Sacada Cultural. E, além de ouvir a coluna no programa Sacada Cultural, também podem acompanhar a coluna Dandô no YouTube, agora, essa semana, no Spotify, e aí vai poder... E tá chegando a TV. Danilo. E agora tá chegando a TV Dandô, né? Chegando. Como que estamos nessa história, Kátia? Pois a TV, ela veio meio que numa demanda, assim, a vontade de fazer essa TV vem de longa data, acho que desde o segundo ano do mutirão nosso, que já está indo para o 8º, mas mais no sentido de mostrar para todo mundo as coisas que a gente vê, né? Porque assim, o Dandô é um circuito de música
onde sai um artista de cada cidade e passa por todas as outras, né? E cada cidade tem um coletivo que recebe, que prepara, que organiza. A ideia disso é mais do que um evento, é ter ser uma rede onde a gente possa trocar conhecimentos, para ter acesso à diversidade humana, né, e artística que tem no nosso país, que existe em vários rincões do mundo, né? E aí o artista que estava circulando, ele via e contava isso na outra cidade. Mas a outra cidade, às vezes, não tinha, as pessoas não tinham, ela tinha um acesso através do olhar do outro, né? De repente, quando a gente coloca, quando vem a TV Dandô, a ideia é que as pessoas possam contar por elas mesmas, porque o trovador, né, o músico que sai de uma cidade a outra contando a história, ele está contando através do olhar dele, através de um filtro do que ele recebeu, deixando um pouco dele e levando um pouco desse lugar. No caso da TV, a gente vai poder mostrar quem são as pessoas que fazem acontecer as coisas na sua cidade. Quem são as pessoas? É um registro do nosso tempo, né? Então, mostrando diversidade cultural, a gente vai ter, dentro do Dandô, apesar do Dandô ser um circuito de música originalmente, a gente tem várias linguagens de arte e mobilizadores culturais incríveis que fazem parte da rede, que fazem isso acontecer. E a TV Dandô vem para visibilizar, dar visibilidade a essas pessoas e movimentos e ações e coletivos. Estou bem feliz, a gente estreou aí nesse mês com aniversário e homenagens ao Décio Marques, a Dorothy Marques. O Décio, que dá nome ao nosso projeto, ele é um inspirador disso tudo, por isso, porque é uma pessoa que sempre foi aberta às trocas, a conhecer outras culturas, a levar um pouco de uma cultura a outra, de uma parte a outra, e a coisa da solidariedade, né? de fazer coletivo, né? que ele sempre inspirou. E ele teve uma matéria muito bonita do Washington, do Sarau Delivery esses dias, falando sobre a TV e sobre o Décio, que é bem isso. Ele disse que o Décio está fazendo 74 anos, e que ele está fazendo porque, embora ele tenha desencarnado fisicamente, o espírito dele está vivo em nós. Então, ele continua presente. Eu acho que a coisa da gente estar nesse mundo e de deixar um pouco de nós em cada lugar, em cada situação, eu acho que, se não é isso a nossa função nesse mundo, né, de ser esse elo forte entre quem veio e quem virá, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente estar aqui nessa terra. Com certeza, Kátia. E assim, o Décio, ele deixa as sementes plantadas, e essas sementes estão dentro do Dandô, né? E uma semente... Você, exatamente. você, e a semente... parte, Ana, Fran... E eu tenho muito orgulho de dizer que uma das sementes mais consistentes que ele deixa é uma mulher cantautora chamada Kátia Teixeira, e é para ela que eu quero pedir aqui para a gente ouvir mais uma canção da sua obra. Então pode ser As Flores do Meu Terreiro, que fala das minhas sementes, das floradas. Bora lá! As Flores do Meu Terreiro com Kátia Teixeira. Uma música minha e de Paulo César Nunes. As flores do meu terreiro são flores de toda a gente, tem cor, espinhos e cheiros tão comuns e diferentes. As flores do meu terreiro
cheiros tão comuns e diferentes. É sem terra o meu terreiro, duras nuvens meu roçar. Como tantos brasileiros, tenho a lavoura no ar. Seus canteiros são de canto que eu planto em tudo que vivo, mesmo se nascem de um pranto, com sorrisos cultivo. Cravo e sangue sobre a cruz, rosa morena se abrir, girassol louco de luz, que o poeta fez sorrir. Assim eu vivo cantando e plantando em quem me ouvir raras flores aonde ando, sonhando um novo jardim. Para reflorir o mundo, fazendo nosso terreiro. Semear é estar juntos, vamos lá meus companheiros. Neste canto verdadeiro, o que respondo eu pergunto. Vamos lá meus companheiros, semear é estar juntos. Cravo e sangue sobre a cruz, rosa morena se abrir, girassol louco de luz, que o poeta fez sorrir. Neste canto jardineiro, o que respondo eu pergunto. Vamos lá meus companheiros, semear é estar juntos.
Acabamos de ouvir As Flores do Meu Terreiro com Kátia Teixeira, canção de Kátia e de Paulo César Nunes. E estou aqui com uma prosa maravilhosa, mais uma prosa. A gente faz prosa, a Kátia, assim, a gente faz prosa nas lives, na rádio, no telefone de madrugada projetando conquistar o mundo, né? Olha a cara da gente, a cara dos dois, né? Os dois vampiros, né? A noite toda acordados, produzindo. As corujas da madrugada. Olha, mas o bom disso é que coruja também é símbolo de sabedoria. Tomara que a gente esteja aprendendo alguma coisa com isso tudo. Estamos indo no caminho certo ou não, né? Vai saber. Inclusive, uma das coisas que eu coloquei no artigo que está no ar aí essa semana é justamente falando dessas bifurcações. Tem um texto muito interessante de um autor teatral chamado Alcione Araújo, e o texto é A Caravana da Ilusão. Um texto maravilhoso. Inclusive, eu tive o prazer de muitos anos atrás encená-lo, e tem um momento, e o tempo inteiro o texto ele faz isso, é uma trupe de artistas que vão seguindo, o velho pai desencarna e eles mantêm viva a chama desse andar pelas cidades e se apresentar e tudo, e aí o tempo inteiro eles falam, o caminho se bifurca, o caminho se bifurca, o caminho se bifurca, porque a gente nunca está numa linha reta, né? Se fosse uma linha reta, a gente não conseguia enxergar o mundo que está ao nosso redor. E, gente, a Terra não é plana, a Terra é redonda, pelo amor de Deus. Isso aí Cristóvão Colombo já sabia lá atrás, quando ele foi patrocinado pela rainha da Espanha a seguir pro Ocidente, porque ele falava assim, se eu for pro Ocidente eu vou dar a volta, como a Terra é redonda, e chegar nas Índias. Mas até Cristóvão Colombo já sabia disso? Não, mas Kátia, você tá falando isso, de repente pode ser que o cara tá rodando na borda da pizza. Ô, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Não, olha, mas a gente ri, mas isso é muito sério, porque, olha, por causa a gente ri das insanidades que foram ditas nos últimos tempos, e a gente está vivendo o caos que a gente está vivendo. Então, agora é engraçado que quando a gente vai fazer piada, você para pensar, não, mas isso é piada mesmo, ou isso é brincadeira, ou é verdade, porque você já não sabe mais. Né? Porque a vida se misturou num caldeirão de loucuras, de insanidade, você fala assim, não é possível. Né? Abriram as porteiras, abriram as porteiras para o menino passar, e o menino que estava guardado dentro do armário. Olha, cara. Vergonha alheia. Vergonha alheia. Eu vou falar uma coisa pra você. O bom é que tem pessoas, artistas, que continuam fazendo seus projetos e continuam contribuindo para que a arte não... Porque a arte não vai morrer, obviamente, né? Mas que a arte continue sendo a vanguarda. O ser humano, né? Exatamente. Estão tentando, né? O pessoal está empenhado em matar a raça humana. Está empenhado. Né? Acabando com a floresta, acabando com a água, né? Eles estão empenhados. Estão empenhados. Mas sobreviveremos. A gente, mais do que sobreviver, nós vamos viver para mudar essa história. Com certeza. Diz, o Edistar esteve aqui comigo dia desses, ele falou assim, tá com 80 e poucos anos de vida, ele falou assim, ó, sobreviveremos para ódio desses filhos da pi. Né? Olha, Kátia, e os projetos, os seus projetos, suas perspectivas, seus planos, como que estão? Tem coisa nova aí? Como que estão as coisas? São muitos, né? Bom, esse ano eu fiz dois shows novos, assim, que eu gostei muito de ter feito também, todos dois com o apoio da Lei Aldir Blanc, que ajudou muito, né? Que foi o Acalantos, né? E o Canções para Despertar, que eu tô querendo fazer um disco duplo, vamos ver, vamos torcer para que saia. E tenho aí, esse ano eu completo 50 anos, estou escrevendo meu livro das minhas primeiras memórias. Eu pretendo viver muito, vocês vão ter que me engolir durante muito tempo ainda. Então, o livro chama Primeiras Histórias da Primeira Metade da Minha Vida. E
com histórias assim na minha trajetória, né? Então, essa é uma das coisas que eu estou fazendo, me arriscando a fazer, né? Porque eu não sou escritora. E estou fazendo também um show, preparando um show novo, que é o Violetas e Margaridas, que a gente está esperando só o pessoal, todo mundo vacinado, a banda, para poder a gente gravar isso com segurança em estúdio. E para isso as coisas do Dandô, né, que são muitas. Eu tenho me envolvido em vários projetos, né, o Estado Gerais da Cultura, que você também faz parte, uma série de ações, né, de outras redes. A gente tem alguns projetos encaminhados, algumas coisas, algumas residências artísticas pensadas, né, só de mulheres, com várias linguagens de arte. Tem no Espírito Santo também a gente tem feito algumas coisas muito interessantes, né, com o pessoal lá do Voz, Violas, Violões. E as coisas nossas, né, Danilo, que a gente está sempre tecendo incansavelmente para poder fazer chegar o melhor da gente, né? Aliás, uma das primeiras coisas quando acabar essa pandemia que eu vou fazer é um show com Vossa Senhorita. Por favor, por favor. E olha, sonhando o dia da gente poder fazer aquela festa do Divino presencial aí no Caruaru. Mas com certeza ano que vem será presencial, mas não tenha sombra de dúvida. Assim, eu vou contar uma coisa pra você. Existe algumas coisas, a gente sabe que as pessoas estão um pouco irresponsáveis, né? A gente sabe disso, as pessoas não estão. Quando flexibiliza, as pessoas começam a largar, deixar a máscara de lado. Você sabe que recentemente, há pouco mais de uma semana, eu, depois de muito tempo, fui cantar presencialmente num lugar, inclusive um lugar muito tradicional, muito bonito, com muita gente, né? Que é um lugar que sempre recebia muita gente. E mesmo com o público limitado, as pessoas estavam na pista, eu cantando, e as pessoas na pista se abraçando, se beijando. Então, eu falei, meu Deus do céu, sem máscara, sem... Eu juro, eu já tinha saído de casa com o cu na mão, né? Assim, de medo de tocar, de falar, cara, o que vai ser disso, né? Quando eu cheguei no lugar... Quando eu cheguei no lugar... Meu, quando eu cheguei no lugar, eu juro, eu rezei o terço inteiro. Eu rezei o terço de trás pra frente, meu. Pelo amor de Deus, pedi pra tudo que tu imagina, até pros orixás. Juntei católico com um bandista, com um candomblé, com um evangélico. Bem brasileiro. Bem brasileiro, pedi pra tudo. Entrei no sincretismo e uau! Mas deu tudo certo, graças a Deus. É uma situação muito complicada, né, cara? Porque assim, tá todo mundo cansado? Tá. Né? E eu entendo isso. Agora, é muito louco porque as pessoas pensam assim, cansei, não quero mais brincar disso. Cara, para mim, eu entendo isso como uma guerra. De verdade, eu entendo como uma guerra. E quanto mais a gente demora para entender isso, e para a gente se cuidar, e pensar no outro, e ter esse zelo, sabe? A gente vai ficar mais tempo nisso. Eu só quero, acho que como todo mundo, que isso acabe logo. E para acabar, a gente precisa ter isso sob controle, né? E é tudo que não está acontecendo, porque as pessoas se vacinaram e estão indo para o lamber corrimão, né, cara? Como se não tivesse amanhã. Durante todo esse período da pandemia, eu perdi pelo menos 2 amigos todas as semanas. Cada semana, 2 amigos morriam, sabe? Fora todos que ficavam contaminados. Depois da vacinação, esse número caiu. Os amigos pelo menos não estão morrendo mais. Eles vão para a UTI, mas saem, entende? Mas saem com estrago danado, gente. Então, não é assim, beleza, não mata mais. Não mata, mas aleja. Então, por favor, além disso, se você não tem zelo pela própria vida, tenha pela dos outros, né? É difícil pensar nisso, mas pensa que, de repente, a pessoa que não tem zelo pela vida, não tem, né? Mas pensa que você vai ter que ficar mais tempo dentro dessa situação, né? Então, essa coisa, você continua sem controle, essas variações que está tendo o vírus, elas vão se multiplicando. E aí a gente vai ficar nesse loop eternamente, pelo amor de Deus. Por favor, gente, vamos parar esse vírus. Para a gente fazer isso, a gente precisa realmente respeitar o tempo das coisas, né? Eu acho que a maior lição que a gente tem que tirar disso tudo é o tempo. Eu assim,
a gente trabalha tão insanamente, né? Porque ninguém acredita que a artista trabalha, né, Danilo? A gente trabalha tão insanamente que às vezes a gente não tem, a gente mal tem tempo de dormir e comer, né? E assim, a gente brinca, né? Eu brinco que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, porque é isso, né? Porque a gente vive pobre. Mas essa coisa de produzir, 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 e isso em todas as áreas, estou brincando isso com o artista, mas isso em todas as áreas, a gente está trabalhando insanamente. Né? O brasileiro é um povo muito trabalhador e a gente não está tendo tempo para viver. Né? Então, eu acho que repensar o tempo, não só o seu tempo, mas o tempo do outro, né? O tempo de convívio, é muito urgente, muito urgente. Na música, a música não existe sem o tempo. A música não existe sem melodia, sem harmonia, sem ouvir o outro. Se a gente conseguisse levar essa experiência da música para os nossos dias, eu acho que a gente estaria bem melhor como humanidade, como indivíduo. Aliás, um dos estudos da música, principalmente, é o ouvir, né? A pessoa fala, eu quero cantar, então escuta primeiro. E temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então já está aí muito mais do que explicado, detalhado. Kátia, é muito legal falar com você, muito bom falar com você, eu só tenho a agradecer, inclusive, como você mesma disse, estamos juntos em um monte de movimento aí, no Estado Gerais da Cultura, gente, juntou a Kátia, eu e o Silvio Tendler, ou seja, aí, juntou a fome com a vontade de comer. Não, um monte de doido. E você sabe, até eu e André, meu companheiro, fizemos a música tema do filme mais recente do Silvio Tendler, né, que já está aí na praça. Eu não sei se ainda está nesse período, mas vocês fiquem atentos, porque está tendo algumas mostras onde o filme está sendo exibido, que é o filme novo dele, que chama A Bolsa ou a Vida. E tem uma trilha sonora muito bacana, assim, eu tenho algumas músicas na trilha, tem músicas de outros dandeiros, como Giancarlo Borba, Sol Bueno, e muita coisa bonita, sabe, que está sendo mostrada. Esse é um filme muito importante como um registro do nosso tempo. E o Silvio fala que é um dos filmes que ele mais gostou de fazer, pela importância do coletivo, porque foi um filme feito a muitas mãos, né? E um documentário feito a muitas mãos. Nesse momento, eu acho que representa demais o nosso tempo, demais. É um filme ainda mais no momento em que a gente teve até incêndio na Cinemateca, gente. Então, assim, eu acho que... queimando a nossa memória. Tem um grupo que veio justamente para isso, com essa missão, e a gente vai resistir, como sempre resistimos, porque a gente está junto, a gente tem isso que tem que ficar claro para todo esse pessoal. Não vão conseguir nos separar, não vão conseguir nos matar e não vão conseguir acabar com as artes e com as expressões mais puras que a gente produz. E uma coisa, gente, importante é que a gente faça um registro do nosso tempo, sempre. Porque o que eles estão fazendo, quando queimam uma cinemateca, quando queimam arquivos, quando apagam as pesquisas, né, isso tudo é para poder apagar a nossa memória. Querem escrever uma outra história em cima da nossa. Uma história de horror, uma história de fascismo, não sei se posso dizer isso, mas de etnocentrismo, sabe? De fazer apagar, por aí mesmo. De fazer apagar quem somos. Então, a coisa é muito séria, muito séria. Todo registro que a gente puder fazer nesse momento, seja você na sua família, seja qualquer linguagem de arte, sejam os educadores, a gente precisa manter a nossa história viva. A gente precisa que as pessoas saibam amanhã, de verdade, de onde nós estamos saindo, sabe? A gente
a gente só não repete o erro quando a gente aprende com ele, sabe? Se a gente apagar esse erro, como é que fica? Como que a gente vai saber o que aconteceu, né? Os erros e os acertos, a humanidade é isso. Eu trabalho com música e cultura popular, que basicamente se forma em cima da oralidade. Então, é uma coisa que a gente segue contando um ao outro, né? De pai para filho, contando os nossos tempos. Mas a gente tem que aprender a deixar esse registro, para além da oralidade, deixar esse registro escrito, gravado, filmado, fotografado, entalhado na pedra, no pau, na alma da gente, para poder a gente aprender. A gente tem que aprender com o tempo, né? É muito, É né, isso. Danilo? Porque a gente fica querendo fazer isso, assim, muito, né? E conseguiremos, estamos conseguindo, Kátia, com certeza isso aí são coisas que a gente precisa, que a gente acaba tendo que passar e a gente cresce, como você mesmo disse, a gente cresce com isso. São tragédias, né? Tem tragédia no meio, sim, mas tem crescimento também, e a gente tira disso também lições. Só tenho a agradecer a você, primeiro, pela amizade, pela parceria, por ter aceito o nosso convite aqui, por estar sempre junto, né? Então, uma presença que tá sempre presente, mesmo quando fisicamente não está aqui, né? Desde o começo desse programa, das coisas que a gente vem fazendo. A pandemia, esses dias me perguntaram numa entrevista, quem é seu maior parceiro? Eu falei, na pandemia ou fora? Não, na pandemia tem? Eu falei, tem. Eu nunca fiz uma música com ela, eu nunca subi num palco com ela, mas eu sou a minha maior parceira na pandemia. Quem é? A Kátia Teixeira. Então, assim, não tem. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite. E eu quero pedir para você, para a gente encerrar aqui essa prosa com mais uma canção. Beleza, então eu acho que vamos encerrar com uma canção para poder a gente encontrar de perto logo, assim que seja possível, mas por hora que a gente possa seguir abraçando de longe e amando de longe, mas sempre de perto, né? Então eu vou deixar A Rosa Também Se Muda, que é uma cantiga popular, né, tradicional, que eu fiz uma releitura. E que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso, que a gente está precisando tanto de afeto, né? Tanto de acalentar a alma enquanto não chega o tempo de a reunir. Então, eu vou deixar essa cantiga. Então, eu vou deixar para você chamar as pessoas para ouvir a canção agora, com você, Kátia. Um beijo. Obrigada, eu agradeço demais. Gente, um abração para todos vocês. Deixo o convite para vocês conhecerem a programação da TV Dandô. O canal do YouTube é Circuito Dandô BR, também nas nossas redes sociais, basta dar uma pesquisa como Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, você vai achar tudo. E os meus, katiateixeira.com.br, você me acha também nas redes sociais, e a gente vai conversando por lá. Enquanto a gente não pode retomar as cantigas de perto, te deixo uma cantiga, o meu abraço, um pouquinho por aqui. Então, A Rosa Também Se Muda. Simbora, obrigado, Kátia.
pode amar de perto, de longe. Também se ama quem não pode amar de perto. A rosa também se muda do campo para o deserto de longe. Também se ama quem não pode amar de perto, de longe. Também se ama quem não pode amar de perto. Se ela muda, cê nem pode imaginar, imagina. Tinha medo e quem tem medo não vai lá. Se ela muda, cê nem pode imaginar. Imagina, tinha medo, quem tem medo não vai lá. Não vai lá, não vai lá. Amanhã também tem dia, ergue o corpo, fecha os braços pra ter minha companhia. Se numa lógica amanhã também tem dia, ergue o corpo, fecha os braços